com Orlando Câmara. Jenny, toda terça-feira a gente faz aquela pergunta clássica pro Orlando Câmara, nosso parceiro aqui na Band News Difusora FM, sempre trazendo informação, análise, comentário sobre sociedade, cultura, sobre cidade, sobre meio ambiente, sobre senso de coletividade. E é disso que a gente vai tratar agora. Orlando, conta pra gente, qual que é o sabor da coluna de hoje, meu amigo? Jenny e Rafael. Olá. Sabor de hoje é sabor de Greta Thunberg. Quem é a Greta? Acho que quase todo mundo que nos ouve agora pela Band News Difusora FM lembra daquela pirralha sueca que em 2019 impactou o mundo com seus pronunciamentos sobre o meio ambiente que a geração dela, que na época tinha 16 anos, ia herdar da atual geração que se encontra no poder. E ela fazia prognósticos muito fortes, muito provocativos, prognósticos de tragédias. E houve um pessoal, daqueles assim, bem do contra, que começaram a tirar sarro dela. Se não tirava sarro, censurava. Tipo, isso é um absurdo, como é que uma adolescente faz isso, não sei o quê, tá precisando de surra, não sei o quê. Engraçado que essas pessoas não se chocavam com adolescente mostrando a bunda, nem sensualizando fora da época. Mas elas se incomodavam com uma pessoa que falava algo que nós estamos vivendo hoje. Vamos pensar um pouco nas coisas que disse a Greta em 2019 e continuou dizendo até hoje. Que bom que ela faz isso. Hoje ela tem 21 anos, completa-se agora no início do ano de 2024. E ela alertava para problemas como, por exemplo, nós tivemos uma seca recorde ano passado, em 2023, no Amazonas. A maior bacia hidrográfica do planeta tinha gente que não tinha água para beber, para tomar banho. E nós estamos às vésperas do final da enchente e já temos o prognóstico de, na sequência, termos mais uma vazante, uma seca histórica, tão grave ou pior do que a do ano passado. Isso é uma tragédia. Mesma coisa com o Rio Grande do Sul, com as chuvas. A mídia não deixa a gente parar de ver aquilo porque é uma tragédia sem precedentes. Aquilo aconteceu uma vez, em proporção menor, em 1941. Mas assim, era um fato isolado. Lá no Rio Grande do Sul, eles tiveram 3 enchentes em um ano só, que foi 2023, em julho, setembro e novembro, e tiveram agora essa enchente que arrasou grande parte do estado. Eu diria que 70% do estado hoje está comprometido territorialmente com as enchentes. E a Greta, se a gente for botar a mão na consciência, ela alertava sobre isso, sobre os fenômenos climatológicos, sobre o El Niño, que agora rege o momento e causa secas na Amazônia e enchente no sul do Brasil, que deixou o Chile todo pegando fogo, inclusive, uma época bem recente atrás, e a Laninha, que vai provocar o contrário, grandes enchentes na Amazônia e grandes secas no sul do Brasil, grandes estiagens que prejudicam, inclusive, a produção agrícola. Tudo isso é um contexto que nós não podemos ignorar nas eleições municipais que viveremos esse ano. Eu trouxe esse sabor de Greta, esse tema ambiental, porque as cidades, elas são o princípio, meio e fim de qualquer ação. Uma floresta, ela está no contexto de um município. Ela está territorialmente ocupando aquele município. Um rio também. Então é importante que candidatos a vereadores e prefeitos da capital do interior tenham uma leitura correta do meio ambiente para poder propor, inclusive, medidas que venham a ser eficazes e efetivas na preservação ambiental. A gente tem visto aí passar pela Câmara Municipal de Manaus projetos absurdos, como, por exemplo, dar a volta num pedaço de floresta do campus universitário da UFAM para poder construir um posto de gasolina, de combustível. Absurdo, assim, parece uma coisa de Dorico Paraguaçu a gente falar isso, né? Uma coisa de folclore, mas não. Esse projeto circulou esse ano na Câmara Municipal de Manaus. Esse ano que eu falo, em 2023, perdão. Circulou e foi aprovado pelos vereadores. Me parece que o prefeito que não sancionou. E eu vou lembrar agora aqui um episódio que nós vivemos aqui entre 1985 e 1989.
que era a construção da hidrelétrica de Balbina. À época havia uma promessa grande, Manaus vivia muitos problemas de abastecimento de energia elétrica, como vive hoje ainda, inclusive, mas havia uma promessa de que construir Balbina seria a independência ambiental do Amazonas e de Manaus, permitiria a ampliação do Parque Industrial de Manaus com o polo com um valor muito baixo de energia elétrica. Enfim, eu lembro que alguns ambientalistas à época alertaram que, pelo contrário, aquilo seria um grande desastre, o lago seria muito raso e não conseguiria gerar em absoluto essa energia. Mas, à época, o governo do estado, inclusive, fez uma campanha em que ele convocou o Curupira, isso mesmo. Utilizaram a Marina Amazônica para explicar, pela verdade deles, que aquilo não era um desastre ambiental. Infelizmente, se passaram 35 anos desde a inauguração de Balbina, num fevereiro de 1989, e a hidrelétrica, ela é em meio a uma floresta de igapós, ela é considerada um dos maiores desastres socioambientais da Amazônia e não fornece nem 25% da energia que é consumida em Manaus. Então, para a gente ver como é importante para que os políticos tenham pautas ambientais. Eu tenho visto, por exemplo, os recentes episódios lá na cidade de Humaitá, no sul do Amazonas, onde os garimpeiros garimpeiros ilegais, fecharam a estrada por conta de uma queima de balsas de garimpo ilegal feito pela Federal. Eu me recordo que em 2017, eu ainda era o editor executivo da Band News Difusora FM, e nós cobrimos quase uma guerra civil em Humaitá, quando houve uma operação de queima de balsas e os garimpeiros se reuniram e tocaram fogo em 150 veículos da cidade, inclusive barcos, não somente carros, veículos de particulares, veículos do IBAMA, do CMBio, enfim. E alguém achou que isso é bonito, porque houve apoio. Foi comprovado que pelo menos metade da Câmara Municipal de Humaitá e mais o prefeito da época apoiavam esse tipo de manifestação. Tanto que, se não me engano, existe um processo que não chegou ao fim ainda a esse respeito de responsabilidade criminal, né? E agora mesmo, vejo o prefeito de Humaitá falando em favor de garimpeiros. Primeiro que a gente tem que pensar o seguinte: não existe garimpo que não destrua o meio ambiente. Seja ele, a exploração mineral, ela sempre impacta o meio ambiente de alguma forma, de forma muito negativa. O garimpo é pior, porque usa o mercúrio. Ah, mas tem uma planta da Amazônia que vai resolver. Cadê isso? Onde é que isso está dito? Mas nós já estamos sofrendo hoje, na pele, os efeitos do garimpo. Nós temos comunidades na Cabeça do Cachorro, lá perto de São Gabriel, que dependem de chuva para tomar água e tomar banho, porque os seus lençóis freáticos, os seus recursos hidrominerais estão contaminados de mercúrio. Aquela é uma área onde há um garimpo muito grande. Bem, isso é só a ponta de um iceberg que a gente está falando aqui, para que você, que vai exercer seu direito de voto esse ano, e para que você, que não vai, mas forma opinião, se pronuncie em defesa do meio ambiente. Até porque, por exemplo, uma balsa com draga de garimpo, ela custa R$1.500.000. Eu já entrevistei quem tem balsa. Entrevistei para a Band News Difusora, inclusive. Um trabalhador comum, uma pessoa que precisa trabalhar, não tem guardado embaixo do colchão R$1.500.000. Nem vai ao banco e pede empréstimo e é concedido. Na verdade, isso mostra e comprova aquela tese da Polícia Federal, que hoje grande parte dos crimes ambientais da Amazônia são narconegócios, são financiados por narcotraficantes, porque eles lavam o dinheiro ou eles investem num outro segmento que não paga imposto para poder fazer mais dinheiro ainda. Então, gente, ano de eleição, mão na consciência, não se pode ignorar as pautas ambientais, sob pena de você não ter futuro, nem você nem seus filhos. Bem, Diene e Rafael, era isso. A Diene é de Humaitá, inclusive pode comentar um pouquinho depois sobre o problema que houve em 2017. Estava conosco na equipe, inclusive cobrindo essa área. Desejo uma semana de sabedoria, de mão na consciência pra gente.